Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias, vamos para a primeira edição de hoje, terça-feira, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo. O vídeo chega recheado com informações, iremos falar aqui sobre patrocinador master, o Vasco negociando aí com empresas para ser ali a nova patrocinadora master do clube. A gente vai falar também sobre Ryan aprovado nos exames médicos lá do Bournemouth. Então em breve o Vasco deve aí divulgar, né, de forma oficial a saída do Ryan. Vamos falar também sobre Cuiabano, o Vasco otimista na contratação do Cuiabano. O Vasco avançou aí nas últimas horas nessa negociação. Não é uma negociação fácil de acontecer, mas o Vasco está confiante. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. A gente vai falar sobre Tietê, o Vitória tem interesse, né, na contratação do Tietê. Tem bastante coisa aqui pra gente atualizar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E você sabe que o canal Machão da Gama é um parceiro do aplicativo Flashscore. Flashscore é nosso parceiro aqui e é o melhor aplicativo de estatísticas para você ter no seu telefone. Além das estatísticas, né, do jogo, você pode saber quanto de posse de bola teve o time, quantas finalizações, etc e tal. Você também tem as tabelas completas de Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, enfim. O Brasileirão tá começando aí na quinta-feira e para você não perder nenhum detalhe, né, de quando o Vasco joga, baixe o aplicativo Flashscore e é de graça, você não tem que pagar nada por isso, é só vir no link que tá aqui na descrição desse vídeo e baixar gratuitamente. Tamo junto, Flashscore, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Meus amigos, vamos começar falando sobre Ryan. Ryan, que já viajou para a Inglaterra e já fez os seus exames médicos lá no Bournemouth, na Inglaterra. E a informação é que o Ryan foi aprovado, né, nos exames médicos e vai assinar o contrato aí com o Bournemouth, deixando de forma oficial o Vasco da Gama. O Vasco ainda não publicou, né, nenhuma mensagem, nota oficial, nada do tipo sobre a saída do Ryan, exatamente porque aguarda, né, esses trâmites burocráticos. A negociação já está sacramentada, não é segredo para ninguém, mas o Vasco aguardava esses trâmites burocráticos. Então, provavelmente aí nas próximas horas, a gente deve ter de forma oficial o anúncio da saída de Ryan e o anúncio da contratação dele através do Bournemouth, né? Então, hoje, amanhã, enfim, a gente deve ter atualizações em relação a isso, mas, como eu disse, não chega a ser uma novidade, né? O Ryan já estava de saída, já estava na Inglaterra, já tinha viajado, mas foi aprovado lá nos exames médicos e a negociação será concluída, né, de forma oficial agora. O Vasco que vendeu o Ryan por 35 milhões de euros ao Bournemouth da Inglaterra, uma negociação que deixou a torcida um pouco dividida, né? Muita gente achando que o Vasco vendeu mal o Ryan. Quero a sua opinião, você acha que foi uma boa venda, que foi uma venda ruim? Deixa aqui nos comentários. Bom, meus amigos, um outro jogador que pode deixar o Vasco em breve é o atacante David. Ele esteve muito próximo de ir para o Vitória, depois a negociação acabou melando, né? Muito por conta ali de um problema da direção do Vitória com os empresários ali do David, não conseguiram chegar ali num acordo. O David voltou a ser utilizado pelo treinador Fernando Diniz, mas não está totalmente descartada não uma saída do atacante David. O Vasco ainda não parou de ouvir propostas pelo atacante e se chegar a uma situação que seja boa para o Vasco, boa para o David, enfim, boa para todo mundo, o Vasco deve sim aceitar liberar o atacante. Então o David não é um jogador com permanência garantida nesse elenco do Vasco para 2026, não. Pode deixar o Vasco em breve. Um outro jogador que também pode deixar o Vasco da Gama é o meia Tietê. O meia Tietê que perdeu bastante espaço, vamos dizer assim, né, do fim de temporada para cá, não é mais um jogador insubstituível, vamos dizer assim. E a informação é que o Vitória da Bahia tem interesse na contratação do Tietê. O Vitória demonstrou interesse na contratação dele, a informação é do Lucas Pedrosa, e o Vasco não se opõe, né, a uma saída do Tietê.
É a mesma situação ali do David. Se chegar uma proposta boa para o Vasco, boa para o jogador, enfim, boa para todo mundo, o Vasco não vai dificultar, né, uma possível saída do Tietê. Além do Tietê, o Hugo Moura também é um jogador que está na lista ali dos negociáveis, né? Caso chegue uma proposta que agrade o Vasco e agrade também o jogador, enfim, pode deixar aí o clube. Mas o Vitória tem interesse na contratação do Tietê. Vamos ver se essa negociação vai avançar ou não. Tendo mais detalhes, é claro, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Agora, vamos falar sobre patrocinador master. A informação do companheiro Lucas Pedrosa é que o Vasco negocia, né? Existe uma possibilidade ali do Vasco fechar o patrocínio master com uma empresa do ramo automobilístico. O nome da empresa não foi revelado, mas existe essa oportunidade. Provavelmente o Vasco vai fechar, né, com uma empresa de apostas esportivas para a temporada de 2026, porque nesse momento ainda é o mercado que paga mais, né? Paga mais do que os concorrentes. Então é bem mais provável que o Vasco feche com uma bet, né? Com uma bet para a temporada de 2026. As negociações estão em andamento, né? Mas até o momento nada muito avançado, podemos dizer assim, né? A gente segue aguardando para saber quem será o patrocinador master do Vasco na temporada de 2026. Existe essa possibilidade de uma empresa do ramo automobilístico, mas o favorito, né, continua sendo uma empresa de apostas esportivas. Vamos aguardar. Tendo mais detalhes, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Agora vamos falar de cuiabano. O Vasco está confiante numa possível contratação do lateral esquerdo cuiabano do Nottingham Forest da Inglaterra. Porém, não é uma negociação fácil, né? A informação é que o Vasco quer muito o lateral cuiabano e tem conversas em andamento com o staff e com o próprio jogador. O jogador, inclusive, já sinalizou positivamente com a possibilidade de jogar no Vasco. Tem interesse de jogar no Vasco. E o Vasco está confiante, apesar da dificuldade, o Vasco está confiante quanto ao desfecho, né, da negociação. Está otimista num desfecho positivo. O Vasco sugeriu ali uma cláusula obrigatória de 7 milhões de euros de compra, né? Uma obrigação de compra de 7 milhões de euros ao Nottingham Forest para emprestar, né, o cuiabano, e depois o Vasco é obrigado a pagar esses 7 milhões de euros para poder comprar o atleta. Os ingleses estão pedindo uma quantia um pouco superior. As partes estão em tratativas para poder chegar ali no meio termo, né? O que antes era visto ali como inviável internamente, agora passa a ser tratado como um negócio com boas chances de avanço. O Vasco alterou ali, né, os termos e propôs ao Nottingham Forest um empréstimo com obrigação de compra no valor de 7 milhões de euros, que dá aproximadamente 43 milhões de reais. Esse modelo agrada o clube inglês, mas eles ainda querem um pouco mais, né, pelo cuiabano, e as partes estão negociando aí esse valor, mas o Vasco está otimista num desfecho positivo nessa situação. A informação é do Bruno Andrade, da ESPN, então cuiabano pode sim pintar no Vasco nessa janela de transferências. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!